Olá, boa noite, boa noite. Muito bom, vamos entrando. Bem-vindas a todas. Que alegria estar juntas mais uma noite. Muito bom, todo mundo entrando. Olá, olá, deusas. Gente, hoje vamos fazer uma iniciação. Estão prontas? Preparei uma conversa hermética muito profunda hoje. Hoje nós vamos trabalhar juntas para chegar, então, boa noite, Amante Maria, bem-vinda às minhas mentoradas, que coisa linda! Fico muito feliz de ter chegado juntas a esse momento. Preparei essa live já há um bom tempo e agora eu sinto que estamos prontas para fazer esse próximo passo. Boa noite, bem-vindas a todas. Hoje à noite quero propor para todas nós uma iniciação. Vamos entender por que, boa noite, vamos entender por que vamos falar de iniciação. Vamos tentar entender o que significa ser iniciadas e quero trazer também um pouco as previsões dessa nova lunação que vai acontecer quinta-feira, mas que também vai movimentar um pouco essa nossa semana, que amanhã estamos começando juntas. Primeira coisa, agora sim, podemos dizer que estamos oficialmente começando o ano energético natural 2023. Nós passamos por toda uma sequência de meses, então, de energias, de modulações energéticas que nos prepararam a ingressar juntas e individualmente nesse novo tempo que está aí para todas nós. É um tempo genérico que nós chamamos 2023, através do calendário caldeu, que nós aqui no Arcano acompanhamos, nós elegemos como regentes desse tempo genérico 2023 o Sol e a Lua, dois grandes arquétipos, né? E aqui começamos a entender por que quero falar de iniciação. Mas, enfim, é um ano genérico, é um tempo que está aí. Com tudo que traz consigo, mas que com certeza não se tornará uma história senão através da nossa presença, então da nossa iniciação. Então, nós nos iniciamos como um espaço disponível a transformar um tempo genérico em um tempo individual, então em um tempo histórico. Sempre é importante entender isso. Sempre que estamos dentro do hermetismo, nós falamos de história humana, né? Nunca separe o teu tempo individual de um tempo histórico, porque quem faz a história é você. O fazer a história, ser você que faz a história, é você que pega esse tempo genérico e escreve nele, através do teu espaço, a tua história. E essa história, obviamente, ela pode ser escrita em duas maneiras. Uma, observando fielmente o que o outro quer de você. E outra, observando fielmente o que você quer de você. De qualquer jeito você vai escrever uma história. O saber se adaptar à necessidade e à demanda do outro vai escrever uma determinada história com determinadas características. Escrever a tua história a partir do teu querer, que se contrapõe ao querer do outro, à demanda do outro, vai escrever uma outra história. Então, de qualquer jeito, nós vamos escrever uma história, mas a história a ser escrita por nós depende desses dois movimentos. Aqui já começamos a entender um pouco a iniciação. Ou eu me inicio a uma história onde eu quero observar o que o outro deseja de mim, ou eu escrevo uma história, me inicio, então é uma história
a partir do que eu quero de mim. Sempre a história é escrita a partir de um querer. Isso é muito importante. Hoje vamos falar de eclipse, vamos falar de alinhamento. Então, todo alinhamento, ele se instaura, ele se coloca a partir de um querer. O alinhamento dentro da fisiologia yógica, junto com o hermetismo, o alinhamento é o nosso assoalho. Nós nos apoiamos no nosso alinhamento. Alinhamento para nós é a nossa coluna vertebral, é aquele movimento que começa pelo cóccix, então pelo sacro, até ao topo da nossa cabeça. Então, atravessa toda a nossa coluna vertebral, e essa força energética que nós chamamos vontade de viver, ela realmente sobe e desce só se existe um alinhamento. E o alinhamento só existe se tem uma demanda. Então, alguém te chama, Antonella, quero isso de você. Eu me alinho para que eu obedeça a esse pedido. Ou eu posso dizer, Antonella, quero isso de mim. E aí eu me alinho do mesmo jeito para poder, então, seguir o meu querer. Entenda, o alinhamento, ele é constante, ele é fiel ao querer e à demanda. Então, não é que quando eu faço ou obedeço a uma demanda externa, eu não estou alinhada. É claro que eu estou alinhada, mas o meu alinhamento serve à demanda do outro. O meu alinhamento é usado pelo querer do outro. E do mesmo jeito, quando eu vivo e me mantenho, então me inicio ao meu querer, o mesmo alinhamento, ele serve ao que o meu querer deseja trazer para mim. Então, vamos dizer que com essa lua minguante que nós começamos no signo de Capricórnio, nós podemos oficialmente entrar no ano 2023, regido pelo Sol e pela Lua. Dizer isso, então, significa que precisamos olhar um pouco, como sempre, o mapa e o movimento dos astros, nesse momento, então, no qual nós estamos provocados a nos iniciarmos a uma nova história chamada 2023. Temos o Saturno, esses dias sempre estou chamando a atenção a esse Saturno. É um Saturno feminino, porque está em um signo feminino, está no signo de Peixes, está exatamente a 4 graus de Peixes. Esse 4 graus é interessante porque o nodo norte e o nodo sul, eles também estão nesse grau 4, mas eles estão em Touro e Escorpião. Então aqui, para as minhas alunas de astrologia, se cria um sextil, então se cria um diálogo íntimo entre a grande sacerdotisa Saturno, que está no templo pisciano, e o nodo norte e o nodo sul são como 2 rasgos. Vamos ver o que se consegue ver nessa fresta que se chama nodo norte e nodo sul. Então, aqui tem um diálogo. Existe um diálogo entre o Saturno a 4 graus, existe entre o Saturno a 4 graus e o nodo norte e o nodo sul também a 4 graus. Aqui estamos em 2 signos femininos. Esse Saturno, vamos começar por que Saturno vem a dizer para nós. A sacerdotisa pisciana, vestida pela consciência de Saturno, traz para nós uma determinação. Saturno sempre traz para nós uma determinação. E o ser determinada a ser quem eu penso que sou. Gente, aqui é muito delicado e muito importante poder entender essa frase. Então, Saturno em Peixes vai estar há 2 anos, mas já com esse grau tão interessante, nos diz
Você é quem você pensa que é. Então, existe um pensamento. Esse pensamento de sermos quem nós pensamos de ser, nós poderíamos também dizer assim: você é o que você imagina de ser. Então, o Saturno em Peixes traz para nós a força da imagética. Todos nós temos uma imagem. A imagem do mundo, a imagem da minha mãe, do meu pai, do meu parceiro. Eu me imagino. Saturno em Peixes traz para nós o grande poder da imagética. Imagética aqui poderíamos trazer o sufismo, mas a imagética é a potência com a qual nós organizamos os nossos desejos e os nossos sonhos. Todos os teus desejos e todos os teus sonhos, eles são guiados, direcionados pelo poder da imagética. Então, a partir da imagem que você tem de você, não é que é uma imagem que você constrói, é uma imagem que você tem, é como dizer, é o que eu penso de mim. É um processo completamente espontâneo. Você fecha os olhos, qual é a imagem que você tem de você? Você fecha os olhos, qual é o primeiro pensamento que te vem para você se descrever? E aqui, o Saturno, na própria força de sacerdotisa, então nos propõe uma iniciação que é ligada exatamente à imagem ou ao pensamento que eu tenho de mim. Ou, nós vimos a outra opção, a iniciação ligada à imagem ou pensamento que eu acho que o outro tem de mim. Então, aqui a primeira pergunta dessa nossa iniciação de hoje à noite que eu te faço. É mais claro para você a imagem que você sabe que o outro tem de você? Ou é mais claro para você a imagem que você tem de você mesma? A tua maior preocupação é entender o que o outro pensa de você ou investir tempo para escutar o que você pensa de você? Esse é o primeiríssimo passo iniciático que nós podemos fazer nesse ano que se abre 2023. Qual é a imagem? Qual é a tua maior busca? Saber o que o outro está pensando de você? A imagem que o outro se faz de você? Ou a imagem que você faz de você mesma? Porque a partir disso, nós então colocamos as bases para todos os nossos sonhos e para todos os nossos quereres. Essa sacerdotisa que nos coloca, é a primeira coisa que nos recebendo no templo dela, nos abraçando e nos colocando à vontade nesse templo, é a primeira coisa que nos pede. Gostaria de saber qual a imagem que você tem de você mesma. E essa imagem, ela é recolhida no teu coração. Então, só de vê-la, você se emociona. Só de cultivá-la, você se comove. A imagem que nós temos de nós é o que mais precioso, mais amoroso que nós temos de nós. E sabem por quê? Porque esse amor foi cultivado de maneira desautorizada. Então, foi sempre nos ensinado a cultivar a imagem que o outro tem de mim. Faça que ele pense assim de você. Faça que ele tenha uma boa imagem de você mesma. Todos nós fomos educadas a isso. Sempre respondendo e tentando responder à imagem que o outro possa ter de mim. Que você é uma boa pessoa,
que você é uma pessoa generosa, que você é uma pessoa disponível, que você é uma boa mãe, um bom pai, que você é uma parceira amorosa, uma boa mulher, um bom homem. Veja se isso não é tão forte dentro de nós. A imagem que o outro tem que ter de mim sempre tem que ser uma imagem moralmente perfeita, ética. O hermetismo é Saturno nessa força pisciana ingressando, logo começa, como sempre, né, Saturno, a próxima mentoria vai ser exatamente sobre isso, sobre Saturno. Nos diz exatamente isso. A primeira escolha ao ser iniciada é você querer esse amor, que é o estar alinhada com a imagem que o outro tem de você, o que você quer que o outro tenha de você, ou você busca dentro de você a imagem que você tem de você mesma. Hoje, por exemplo, respondendo algumas cartas dentro da mentoria, lendo uma carta de uma mentoranda, eu me senti uma loba. Até me emociona. Eu senti muito forte isso, a imagem de uma loba. Eu quero ser essa loba, uma loba de pelo branco, com os olhos azuis, os olhos que sabem ler de noite também. É uma imagem que de repente veio até mim e eu quis ser isso. Essa é a imagem que a gente guarda no coração. São imagens que fogem a qualquer exigência moralista da nossa religião ou da nossa ética. São imagens arquetípicas. A partir dessas imagens, nós podemos começar a entender o que significa ser iniciadas, o que significa iniciação. Naquele momento, eu quis me iniciar como uma loba. E com tudo que isso significa para mim, esse arquétipo fortíssimo. Então, a eclipse solar que viveremos quinta-feira, dia 20, nessa alunação ariana de novo. Quero explicar um pouco também como assim, nós estamos terminando uma alunação ariana e teremos uma outra alunação ariana. É uma outra alunação ariana. A lua nova vai ser no grau 29 de Áries. É uma alunação que logo vai ser adotada pela modulação zodiacal taurina, mas a própria força nesse grau fortíssimo é um grau ariano. Então, de novo, vem pela força de Áries essa provocação. Então, qual é o teu querer? O teu querer é o teu sonho de vida, é a tua abundância, a tua prosperidade é ligada à imagem que você cultiva dentro do teu coração. Dentro da Cabala nós falamos a imagem arquetípica que nós cultivamos no centro do nosso coração. Esse é o nosso amor. A imagem arquetípica, ela desperta um amor, vamos falar, um amor iniciático que nos devolve esse alinhamento a partir de uma escolha. Volto a dizer, porque isso é importante, muitas vezes nós investimos tempo, dinheiro em educação, em movimento físico, academia, natação, terapia, quantos investimentos a gente faz para o nosso bem-estar. Mas tudo isso é fumaça se não somos movidos a nos alinhar a partir de uma motivação. Essa motivação é exatamente a nossa imagética, a imagem que nós temos cravada no centro do nosso coração. Por que é tão importante encontrar a imagem de nós mesmos?
Esses dias estava lendo de novo, né, dessa inteligência artificial que me interessa, me deixa super atenta a qualquer artigo que sai, que traz mais informações. E justamente um jornalista italiano, ele falava, a inteligência artificial, ela elabora dados que são dados por nós. Mas nós, seres humanos, o que elaboramos é a nossa imagem arquetípica. Então, nós somos capazes de elaborar uma vida renovada, nova, a partir de um arquétipo imagético, que nós trazemos dentro do nosso coração. Esse Saturno em Peixes, esse Saturno em específico a 4 graus de Peixes. A eclipse solar essa primeira eclipse solar de 2023, ela vai vibrar um eixo Touro-Escorpião. Esse eixo Touro-Escorpião é o eixo da posse, é o eixo da propriedade, é o eixo onde eu me afirmo e me alinho a partir do que é meu, e me afirmo e me alinho a partir do reconhecer do que é do outro. Esse meu e do outro não é algo material essa vez. Esse meu e do outro é algo íntimo, é algo arquetípico, é algo imagético, por esse relacionamento que tem com esse Saturno a 4 graus de Peixes. Não só isso, nós temos também essa semana uma outra conjunção uraniana, que é a conjunção de Mercúrio. Então lembra, primeiro passou Vênus no templo uraniano, agora quem passa é Mercúrio. A nossa imagem arquetípica, que está no centro do nosso coração, ela é constantemente renovada pela consciência mercurial. Então, o Mercúrio que mergulha no templo uraniano em Touro, nesse momento de eclipse solar taurina escorpiana com um Saturno em Peixes, aqui de novo, são palavras técnicas para as minhas alunas de astrologia, mas para nós que de repente de astrologia não conhecemos nada, e toda essa sincronicidade nos devolve exatamente a essa escolha. A escolha do qual história você quer escrever. Você quer escrever a história da imagem arquetípica do outro, que te demanda constantemente o teu alinhamento, ou você quer escrever a história 2023 a partir de um alinhamento motivado pela tua imagem arquetípica? E nós vamos ver, então, que quando a partir dessa escolha, se nós escolhemos a nossa imagem arquetípica, imagética que eu tenho de mim, alguém sente uma loba, alguém sente uma mulher selvagem, alguém se sente um grande sacerdote, alguém se sente um peregrino, alguém se sente um andarilho, a imagem, a tua imagem, qualquer que seja, ela é sagrada, porque por ela você se alinha. Pela força dessa imagem, você se alinha. Se alinha significa você se trava e não entre o que está acima de você e o que está embaixo de você. Você se coloca nesse entre. E aí faz sentido para quem acompanha as previsões e as nossas lives, a palavra que nós trouxemos com Dani Rudier, nosso mestre, que é atravessar. Porque no momento que nós temos a nossa imagética, é como se ela fosse a chave do nosso DNA. Então, com essa chave, eu acesso, elaboro, diferencio, concretizo e uso
a energia que vai se liberando pelo alinhamento do meu ser. Porque quando nós nos alinhamos, liberamos uma energia que é só nossa. Por isso que os outros, na nossa desatenção, por isso que o outro tem essa energia de sugar. Porque a nossa energia só nós temos. Ninguém tem. Então, se você não usa, tem sempre alguém forte da própria imagética que usa você. Essa é a questão. Literalmente, esse ano, regido por esses dois arquétipos, masculino e feminino, o Sol e a Lua, esse ano, ou você vai ser usada ou você vai usar. Quando nós somos fortes da nossa imagem arquetípica, que está no centro do nosso coração, nós não precisamos usar os outros. Nós nos usamos com maestria. Nós nos usamos de maneira perfeita. Porque só a nossa força alinhada na nossa coluna vertebral, ela sabe então acessar o nosso segredo, sabe então elaborar o nosso segredo, diferenciá-lo de todos os outros, concretizar os nossos sonhos a partir do nosso segredo, então ela não faz funcionar. Quando nós então falamos de eclipse solar, então nós começamos a entender o significado desse alinhamento. É um alinhamento imagético, arquetípico, que nos convida a também nós nos alinharmos em um instante mágico. O eclipse é o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. Naquele instante, nós podemos desfrutar de uma visão que, na maioria das vezes, é escondida ao nosso olhar. Essa é a Terra que se alinha. Quero me ver. Essa é a força imagética do nosso coração. Por isso que eu digo, quanto tempo você investe para conseguir te ver na tua força imagética? Porque eclipse nos diz, isso pede tempo. Isso pede a vontade de se ver. Até que ponto eu tenho essa força, esse poder, essa vontade de me ver? O quanto vamos colocar a pergunta de uma outra maneira mais simples. O quanto é importante no meu dia a dia ter essa imagética esclarecida dentro de mim. O quanto tudo aquilo que faço depende desse amor declarado para a imagética que eu tenho dentro de mim. Ou se tudo que acontece na nossa jornada é totalmente ligado à imagética que nós precisamos ter para que o outro possa nos acolher. Meu filho precisa de mim assim. Meu marido precisa de mim assim. Minha parceira precisa de mim assim. Sempre vivemos o precisar de ser, essa é a imagética, a partir do outro. Esse ano, 2023, exatamente com esses pontos de consciência, como eles estão e do jeito que eles estão, nos diz exatamente isso. Pode escolher. E olha, tem um outro ponto, né? E aqui também vai ser outra temática da mentoria, o famoso 00 de Plutão em Aquário. É um tempo novo. E olha, é um tempo novo, hoje eu estava refletindo sobre isso também. É um tempo novo, outra diferença entre a inteligência artificial e nós, na nossa vida real. A inteligência artificial é cheia de palavras. Se você coloca uma palavra que você quer saber e conhecer melhor, a inteligência artificial te dá páginas e páginas de palavras. Esses são os dados.
Palavras que, juntas, pelos determinados algoritmos, significam mais ou menos o que você colocou aí para perguntar. Nós, humanos, seres cósmicos pensantes, somos de poucas palavras. Leve isso com você. Sabe por que nós somos de poucas palavras? Porque nós escutamos a palavra chegar. A reflexão da escuta da palavra nos permite a fala. Essa é a árvore da vida. Então, quando nós realmente estamos nessa escuta da palavra que vem exatamente dessa imagética fortalecida dentro de nós, ela pronuncia a palavra que nós escutamos antes de falar. Nós somos de poucas palavras. Essa é a grande diferença. E esse é um Plutão 00 de Aquário em todo esse aspecto, né? Seja de Saturno, dos nodos, dessa lua nova, todos eles vêm nos dizer exatamente a mesma coisa. A tua palavra tenha o peso do amor, da tua força imagética. Tem uma letra do alfabeto hebraico que tem exatamente esse significado, a palavra do teu coração. Essa é a força desse eclipse. Esse eclipse que é uma sementeira, porque é uma eclipse solar, então é o momento para nós semearmos literalmente as sementes dos nossos desejos e dos nossos quereres. Aqui de novo, significado de iniciação. Então, a partir o motivo dessa iniciação é exatamente isso, o peso amoroso desse amor, pela imagem, a imagética com a qual você se vê. Quem é você? Não é uma pergunta abstrata, entendam isso, porque tudo isso acontece dentro de um corpo, tudo isso acontece dentro de um espaço que nós chamamos natureza. Quem é você não é um ideal, quem é você não é uma ideia, quem é você é uma imagem. E sempre toda a mitologia se nutriu das imagens da natureza. Todo o xamanismo ele é vivenciado através de imagéticas da natureza, porque tudo acontece na natureza. A ideia que nós temos de nós é uma ideia natural. Então, quando nós estamos nesse alinhamento Lua-Sol, que sempre acontece na Lua cheia, na Lua nova e na Lua cheia, mas quando estamos nesse Lua nova, Lua-Sol, e a Terra está alinhada, como essa é a iniciação, se alinha a nós, se alinha nesses arquétipos originários, primários, masculinos e femininos, se alinhe e se veja. Nós conseguimos ver a partir do que nós somos. Então, quando nós estamos perdidos, estamos na famosa crise de identidade, não sabemos o que queremos, não sabemos o que... Porque nós deixamos de ter o tempo para nos olhar. Quem é você? Qual é a primeira imagem que surge dentro de você? Teve uma época da minha jornada que eu me via naquela árvore belíssima, né, que é a barriguda, que não sei se tem onde você está aqui no Brasil, mas nós no Centro-Oeste é uma árvore belíssima, imponente, grande, que no tronco ela é como se fosse grávida, sabe? E tem por isso se chama barriguda, uma barriga, tem essa frondosa, belíssima, com as flores rosas, é maravilhosa. Teve uma época que a imagética que eu tinha dentro de mim era de uma barriguda.
Então, essas imagens, elas mudam também a partir do motivo do teu alinhamento. Porque a imagética arquetípica dentro de nós, ela é em constante evolução na medida que nós vivemos os nossos tempos. Então, na medida que nós escrevemos as nossas histórias. Então, não é sempre a mesma imagem. Não precisa você se fixar em uma e se sentir perdida quando essa imagem não faz mais sentido para você. Você está em uma transição arquetípica. Você está em uma transição de amor por você. Quem é você? Não existe iniciação. Não existe iniciação sem essa vontade absoluta de vibrar a imagem que eu sou. Então, nesse alinhamento, Sol, Lua e Terra, o que eu vejo? Por isso que, lembra, eu falei, é um rasgo, é uma fresta que se abre e aí eu olho. O que eu vejo? O que é esse alinhamento que a Terra deslumbra de repente? Eu vejo a mim mesma, eu me vejo em uma imagética que emocionalmente seria impossível ser. Então, as eclipses solares e lunares, a lunar nós vamos ter dia 5 de maio, aí vamos ter tempo de falar, mas será na lua cheia, sempre dessa lunação ariana, adotada pela modulação taurina. Mas essa imagética, quando eu digo, hoje eu me senti uma loba, eu sabia exatamente o que isso era, e ao mesmo tempo eu não fazia ideia de que isso significasse para mim. Esse é o paradoxo. Essa é a necessidade do alinhamento, porque o alinhamento sustenta isso, sustenta a tua plena compreensão, porque você se viu, e você quer ser essa imagem, e você é essa imagem, mas ao mesmo tempo você nem sabe o que é isso emocionalmente. O teu humus, o teu humano, ele permanece totalmente maravilhado e silencioso, de um silêncio às vezes de pânico, porque não sabe nem de onde começar a ser essa imagem. Esse é eclipse solar. Essa sementeira onde eu me semeio nesse grande paradoxo de ser quem eu sou porque eu me vi, mas de ser que eu não sei quem eu sou porque eu não sei de onde começar. Essa é a iniciação. Então a iniciação nasce de um grande amor, um grande amor. E o amor por excelência a iniciação. Porque eu me inicio a uma viagem. E essa viagem, eu já sei que é uma viagem de luta. Por isso que as grandes iniciações que nós conhecemos são dos cavaleiros, mas esse ano quero trazer para nós, nas nossas conversas herméticas, iniciações de mulheres. Nós vamos conhecer a iniciação no masculino e feminino nas mulheres. Isso porque os homens também nos aprendam por essas grandes iniciadas e porque nós, mulheres, possamos cada vez mais nos firmar no nosso masculino e feminino. Iniciada a uma luta. A imagética, esse arquétipo imagético que nós entramos em contato, em conexão no centro do nosso coração, ela pede uma luta, pede uma iniciação. Logo nós teremos na nossa mão a nossa espada, o nosso brasão, e logo nós sentiremos prontas para a luta. É a luta do paradoxo. E nós atravessaremos de modulação em modulação, todos os quereres dos outros, todas as propostas imagéticas infinitas. Esse é outro ponto que me fez muito refletir
sobre essa situação, né? Esse ano 2023, com tudo que está acontecendo, quantas imagens vêm até nós dizendo, essa é verdadeira. Essa é para você, como as valquírias. Essa é verdadeira. Essa é para você. Essa é a imagem que vai ser o teu brasão, porque essa imagem você vai ser isso, aquilo, etc, etc. Nós somos bombardeados constantemente, todos os dias, para tantas imagens que aparentemente nos vendem uma perfeição. Essa é a luta, essa é a iniciação. Esse é o motivo da espada na mão e o brasão. Vamos falar disso na próxima conversa hermética. Mas hoje eu quero permanecer no significado de iniciação. Então, eu me inicio a partir de um amor profundo pela imagética de mim que eu guardo no meu coração. Ou eu me inicio por um amor profundo pela imagética do outro ao qual eu me inicio. Lembre, o alinhamento é o mesmo. Por isso que às vezes a gente se confunde. Às vezes nós pensamos e achamos que estamos alinhadas pelo nosso arquétipo, pelas nossas vontades, e depois no final do dia, esgotadas, com aquele cansaço energético, nós percebemos que seguimos um sonho que não era nosso. Porque o alinhamento é o mesmo, por isso que a gente se confunde. Então, o manter alto, vivo, e essa é a batida do nosso coração, a força da imagem, que você é e quer ser. Entende? Esse é o paradoxo, essa é a iniciação. Eu sou, e por isso eu me alinho, e eu me inicio, porque eu quero ser. Então, nesse processo de alinhamento, nos devolve, então, uma grande oportunidade, que é a oportunidade desse eclipse solar em Touro Escorpião. Eu quero a minha imagética, não quero do outro. Por quanto o outro queira me dizer que é essa, que vai ser maravilhosa, é porque eu quero a minha. E nela eu crio a minha fidelidade. Então, quando se fala de iniciação e quando se fala, então, de alinhamento, e de um alinhamento que, se vocês querem ter uma imagem desse alinhamento, além da nossa coluna vertebral, é alinhamento dos pássaros migratórios. Eles estão alinhados como uma seta. Não sei se vocês já viram. É belíssimo, né? Os pássaros migratórios, eles têm sempre uma maneira de se organizar para viajar juntos. Nós podemos pegar o alinhamento, a imagem do alinhamento, também para essa imagem dos pássaros migratórios. Todo o nosso corpo se alinha como se fosse uma seta, uma flecha. A base, o assoalho, que eu digo, é a nossa imagem. Então, a nossa imagem, a força da imagética, ela está na base, onde nós plantamos a sola dos nossos pés, mas ela está também na frente. Então, a imagética, isso é fantástico, a imagética, ela é o nosso passado e o nosso futuro. O passado como assoalho, como onde nós plantamos a sola dos nossos pés. Mas, ao mesmo tempo, a imagética é o nosso futuro. Esse é, eu sou quem eu sou e eu quero ser. E aqui todas as nossas dores, vamos chamá-las assim, dores, paranoias, etc, etc, sobre minha mãe, meu pai, etc, etc. Esse Saturno em Peixes, ele está aí para limpar definitivamente todos os trabalhos que nós fizemos e fazemos com as famosas sistêmicas. Plutão 00 de Aquário nos diz exatamente isso. Aprenda a viver o teu passado real e o teu futuro real.
aprenda a a criar essa redoma energética onde você, no teu passado, no teu futuro, é a tua força imagética arquetípica. Não é mais tempo para se perder. Não temos mais esse tempo. Não temos mais esse tempo. Tivemos toda a temporada de Plutão em Capricórnio para ter esse tempo. Para diferenciar, separar, entender o que era dos meus pais, o que era meu, o que eu achava que fosse meu, o que não é mais meu, o que acabou. Todo 00 nos indica isso. Acabou. Agora é outro. Agora é o tempo de viver a nossa força imagética, arquetípica. A tua imagem, seja o passado no sentido de chão, onde você apoia os teus pés, e o futuro no sentido de intencionar a tua iniciação. Então, quando nós entendemos o significado então de iniciação, e toda eclipse solar é um convite à iniciação, a partir então da nossa consciência visiva da imagem de quem eu quero ser. Então, é o que eu penso de mim, é a imagem que eu tenho de mim. Então, aqui entra a força dessa iniciação, que é o entrelaçar o significado do masculino e o significado do feminino. Não existe iniciação sem a força do masculino e o poder do feminino. Não existe. Não tem uma iniciação exclusivamente feminina e não tem uma iniciação exclusivamente masculina. Existe a iniciação do homem e da mulher. E esse ano, 2023, eu quero estudar com vocês a iniciação da mulher. Porque de iniciação de homens, nós conhecemos um monte, mas conhecemos poucas iniciações de mulher. É essa que eu quero trazer daqui para frente nas nossas conversas herméticas. Mas antes de mais nada, antes de trazer essas mulheres maravilhosas que eu quero apresentar para vocês, eu quero que isso seja claro para todos nós. A iniciação é a junção, o se entrelaçar entre a força masculina e o poder feminino. Eu que digo, o que é o amor imagético? O amor imagético é uma intenção que me leva a uma busca por um íntimo amor que aconteceu dentro de mim. Então, é recíproco, entende? É isso que eu digo, a gente se alinha para um amor interno. Esse é o feminino. E a gente se projeta pela fidelidade a esse amor interno. Então, o alinhamento e então o ir para a luta, literalmente, com a nossa espada, com o nosso brasão, o nosso escudo, é esse movimento recíproco, feminino e masculino. Quem dá a visão do motivo para ir para a luta é o feminino. Quem revela a imagética a nós mesmos é o nosso feminino. É o feminino que, nesse amor paradoxal, sabe criar uma imagética desse origem não verbal, nós falamos na Cabala, de quem nós somos. A imagem é o ato de amor, o maior ato de amor que nós podemos dar a nós mesmos. Nos devolver uma imagem de nós, do nosso ser infinito, de nosso ser divino. Essa imagem, quem recebe essa imagem, quem guarda essa imagem, quem comunica essa imagem, é o feminino. Quero um arquétipo maravilhoso que hoje temos de maneira incrível, né? Até em 3D. Quem revela a imagem do filho no casal é a mulher. Não é o homem.
São os arquétipos que nós, na era anterior, precisávamos ter externos, que é o feminino, masculino, que nós quisermos identificar no homem e na mulher. Mas introjetando esse arquétipo, então quem guarda a imagem consagrada de quem eu sou e quero ser é o feminino. Então, o masculino, ele é embriagado por esse amor pelo feminino. É um amor que o coloca é o nosso masculino, essa é a nossa força que nos coloca nessa integridade de atravessar, então, todas as cores que não sou eu, todas as imagens que não sou eu, sem me confundir. Esse é o masculino. O masculino tem alto o amor pela imagética que o feminino revela. Nós não vamos em lugar nenhum sem o nosso feminino e sem o nosso masculino. Essa é a confusão. A confusão é quando a gente tem que decidir. Quantas vezes nos meus atendimentos terapêuticos eu recebo as pessoas falando: estou aqui porque preciso trabalhar o meu masculino. Estou aqui porque preciso trabalhar o meu feminino. Não existe isso. Um não se trabalha sem o outro. Um não existe sem o outro. Os nossos tempos onde nós cultivamos só o feminino são os tempos mais tristes da nossa jornada. E os nossos tempos onde nós cultivamos só o nosso masculino são os períodos mais depressivos da nossa jornada. Nós realmente estamos escrevendo a nossa história quando nós vivemos o nosso masculino e o nosso feminino. Essa é a iniciada. Quem é o iniciado, a iniciada? Quem se inicia? Quem é motivado por esse equilíbrio constante, orgasmo entre o masculino e o feminino? Eu tenho no meu feminino a joia da imagem. E constantemente o meu feminino revela ao meu masculino a força, o poder dessa imagem. E só nisso, nessa visão que o meu masculino tem do meu feminino, da imagem que o meu feminino guarda, que eu me sinto forte. Então, o meu poder é a imagem arquetípica guardada a 7 chaves, 7 consciências, 7 chakras, 7 chaves no meu feminino. E a minha força é a constante visão do meu masculino dessa imagem guardada a 7 chaves pelo meu masculino, pelo meu feminino. Esse é o que eu quero deixar com vocês, para nós podermos realmente nos introduzir na iniciação dessas mulheres que eu quero trazer para vocês a partir da próxima conversa hermética. Não existe iniciação sem a imagem arquetípica. O alinhamento, ele é motivado pela visão da imagem arquetípica. E toda iniciação, ela é regida, ela é erguida na própria força pelo masculino e no próprio poder pelo feminino. E quero encerrar com uma frase de Lispector de Clarice Lispector, que está me enamorando há dias e que para mim recolhe toda essa conversa hermética que fizemos juntas. Só me comprometo, ela diz, com a vida que nasça com o tempo e com ela cresça. Só no tempo há espaço para mim. Esse tempo que ela diz, essa vida com o tempo que ela diz, é a vida onde eu tenho tempo de me ver e me pensar.
Então, uma boa noite para nós, uma boa semana, uma boa estadia nessa nova lunação e para nós também uma boa eclipse de iniciação. Beijo grande. Tchau, tchau.